Muito bom dia a todos. Hoje, mais uma vez, Deus nos permite estarmos aqui juntos para crescer em fé e oração. E que bênção é poder parar, refletir e ouvir o que Ele tem para nos dizer. O versículo de hoje toca num ponto que mexe muito comigo, porque não fala de aparência, de posição, nem de conhecimento. Fala de atitude interior, humildade, arrependimento e temor pela palavra de Deus. Então, eu os convido a juntos refletirmos sobre Isaías, capítulo 66, versículo 2, parte B, que nos diz assim: Este é o tipo de pessoa que eu estimo, os humildes, os arrependidos de espírito, que tremem diante da minha palavra. Aqui Deus está dizendo com toda clareza quem Ele valoriza, quem Ele se agrada de verdade. E vejam só, não são os mais ricos, nem os mais sábios, e nem os mais perfeitos. Não são só esses. Ele está dizendo que Ele estima, ou seja, que Ele valoriza, que Ele ama, que Ele cuida com carinho de todas as pessoas, em especial os humildes, gente que não se acha melhor que os outros, que reconhece que depende de Deus. Também os arrependidos de espírito, as pessoas que não fingem que está tudo bem, que olha para dentro e diz: Senhor, eu errei e eu quero mudar. E também os que tremem diante da sua palavra. Essas são aquelas pessoas que respeitam o que Deus diz, que não trata a Bíblia como qualquer livro, que ouve a palavra e a leva a sério. E aí eu fico pensando, será que Deus tem me visto assim? Às vezes, mesmo sem perceber, a gente começa a se achar autossuficiente. Ou então a gente erra, mas fica se justificando em vez de se arrepender. Ou ainda, a gente lê a Bíblia, mas sem aquele amor, sem aquele temor, sem aquela reverência de quem sabe que está ouvindo a voz de Deus. Mas Deus está dizendo, é esse tipo de pessoa que eu estimo. E eu quero ser uma pessoa dessa. Mesmo com todas as minhas falhas, com todos os meus tropeços, eu quero ser humilde, continuar me arrependendo, continuar tremendo diante da palavra de Deus. Pois é, mas como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Na prática mesmo, como é que a gente vive esse versículo? Eu acho que a gente vive esse versículo ao sermos humildes e reconhecermos que nós precisamos de ajuda, que nós não temos todas as respostas e que a vitória, as nossas vitórias, elas vêm de Deus. Também nós vivemos isso quando nós somos arrependidos de espírito. Isso não é ficar com o coração duro quando a gente erra, e não ter medo de dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei. É chorar quando precisa e se quebrantar diante do Pai. E também é tremer diante da palavra, é ler a Bíblia como quem ouve o próprio Deus falando. É não ignorar o que ele diz, é levar a sério, mesmo quando dói, mesmo quando isso nos confronta. E olha, eu também preciso disso. Eu preciso disso todos os dias, porque às vezes, na correria da estrada ou na rotina da vida, a gente vai perdendo a sensibilidade. Mas hoje Deus está nos chamando de volta. Em alguns momentos, nós podemos estar até pensando, mas será que Deus ainda me estima, mesmo com tantos erros? E eu te digo com toda certeza, sim. Se houver humildade, arrependimento e temor, Deus se aproxima. Ele não rejeita um coração quebrantado.
Então agora eu os convido para fazermos juntos uma oração. Vamos a isso? Senhor Deus, hoje me apresento diante de Ti como eu sou, não com máscaras nem com desculpas, mas com o coração aberto. Tu conheces o meu interior, sabes de tudo que eu carrego, dos erros que cometi, dos pensamentos que precisei lutar para vencer. Mas mesmo assim, o Senhor me chama. Mesmo assim, o Senhor diz que me estima. Pai, eu quero ser humilde. Não quero viver como se fosse forte demais. Eu reconheço, sem Ti, eu não sou nada. Me dá um coração arrependido, sensível ao Teu Espírito. Me ensina a chorar pelos meus erros e não a me justificar. Me ensina a tremer diante da Tua palavra, a levar a sério o que o Senhor fala, a obedecer, mesmo quando é difícil. Abençoa cada pessoa que está comigo nesse devocional, que essa palavra nos transforme de dentro para fora, e que nós sejamos esse tipo de gente que o Senhor estima, humilde, arrependido, sensível à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te tocou hoje, escreve aí nos comentários: Senhor, me ensina a ser humilde e sensível à Tua palavra. Às vezes, uma frase dessa é o começo de uma grande mudança. Eu continuo aqui aprendendo com vocês. Não sou melhor, não sou mais santo. Sou um caminhante como vocês, tentando crescer em fé e oração dia após dia. Que a gente siga assim, com o coração quebrantado e os olhos em Deus. Nos vemos amanhã. Fica com Deus. Um abraço a todos vocês.